No ano de 1908, ocorreu uma explosão de um meteorito na região da Sibéria, próximo ao rio Podkamena em Tunguska. E a explosão desse meteorito foi algo completamente diferente de tudo que a gente já aprendeu a respeito de meteoritos e a respeito de explosões de meteoritos. Primeiro porque no local do impacto não se formou nenhuma cratera e também não conseguiram encontrar nenhum fragmento desse meteorito. Só que o mais enigmático é que a explosão desse suposto meteorito causou anomalias cerebrais nas pessoas. As pessoas que moravam naquela região, elas passaram a manifestar comportamentos estranhos, passaram a manifestar lapsos de memória e desde que houve esse impacto desse suposto meteorito, a região onde isso aconteceu foi completamente tomada por uma série de eventos sobrenaturais. E a coisa mais interessante desse acontecimento foi um caso de uma mulher que ela chegou até uma delegacia e resolveu fazer um BO, um boletim de ocorrência, falando o seguinte: olha, eu cheguei em casa, mas eu encontrei uma pessoa estranha. E essa pessoa dizia ser o meu marido. Mas só que não tem como essa pessoa ser o meu marido, ele está enganado. Aí os policiais perguntaram: ué, mas o que te leva a crer que essa pessoa que está na sua casa dizendo ser o seu marido, na verdade não é o seu marido? E a resposta que a mulher deu foi uma coisa impressionante. Ela respondeu o seguinte: eu sei que ele não é o meu marido porque ontem eu assassinei o meu marido. Então, esse fato já dá para a gente ter alguma noção do que foi esse fenômeno batizado de o evento de Tunguska. Foi uma coisa realmente muito ímpar, como várias outras coisas que acontecem na Rússia, né? A Rússia é um local da Terra que realmente acontece muitas coisas esquisitas. E eu encontrei uma matéria muito interessante publicada num blog, num desses blogs que ninguém lê, mas que possuem informações muito interessantes e peculiares. Então, eu vou ler a matéria sobre o evento de Tunguska, que está presente no blog controlares.wordpress.com. Aí eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Eu vou ler a matéria e olha só que coisa interessante. O evento de Tunguska foi uma queda de um objeto celeste que aconteceu em uma região da Sibéria próxima ao rio Podkamennaya Tunguska, em 30 de junho de 1908. A queda provocou uma grande explosão, devastando uma área de milhares de quilômetros quadrados. A ausência de uma cratera e de evidências diretas do objeto que teria causado a explosão levou a uma grande quantidade de teorias especulatórias sobre a causa do evento. Apesar de ainda ser assunto de debate, segundo os estudos mais recentes, a destruição provavelmente foi causada pelo deslocamento de ar subsequente a uma explosão de um meteoroide ou fragmento de cometa a uma altitude de 5 a 10 km na atmosfera, devido ao atrito da reentrada. Diferentes estudos resultaram em estimativas para o tamanho do objeto, variando em torno de algumas dezenas de metros. Estima-se que a energia da explosão está entre 5 megatons
e 30 megatons de TNT, ou seja, coisa pra caralho, com 10 a 15 megatons sendo o mais provável. Isso é aproximadamente 1000 vezes a bomba lançada em Hiroshima na Segunda Guerra Mundial e aproximadamente um terço da bomba Tsar, a mais poderosa arma nuclear já detonada. A explosão teria sido suficiente para destruir uma grande área metropolitana. A explosão derrubou cerca de 80 milhões de árvores em uma área de 2.150 km² e estima-se que tenha provocado um terremoto de 5 graus na escala Richter. Apesar de ser considerado o maior impacto terrestre na história recente da Terra, impactos de intensidade similar em regiões remotas teriam passado desapercebidos antes do advento do monitoramento global por satélite nas décadas de 60 e 70. Porque nessas regiões remotas eles fazem um monte de pesquisa, né? Um monte de experiência maluca. Aí tem aqui a continuação. Os mistérios dessa surpreendente manifestação poderiam ter sido solucionados se os cientistas tivessem chegado ao local imediatamente, mas a instabilidade da situação política na Rússia manteve-os concentrados em assuntos mais urgentes. A primeira expedição, chefiada por Leonid Kulik, do Instituto Meteorológico Russo, só chegou à região 13 anos depois. Demorou muito. Os expedicionários esperavam encontrar uma... Olha, isso daqui é muito interessante. Os expedicionários esperavam encontrar uma cratera de meteorito, mas surpresos, não encontraram nada parecido. Descobriram que as árvores foram danificadas de cima para baixo e, além disso, que as mais próximas do local do impacto estavam em pé, olha isso, cara, embora descascadas, petrificadas e desgalhadas. As mais afastadas estavam achatadas e apontavam para a direção contrária do centro da explosão. Olha que interessante. Kulik e os colegas, apesar da busca, não encontraram fragmentos de meteorito, porque é muito provável que não tenha sido um meteorito, né? Se o objeto de Tunguska fosse um asteroide ou meteoroide, feito portanto de ferro e rocha, ou os fragmentos existem e não foram encontrados pelas seguidas expedições científicas soviéticas, ou então o objeto que veio pulverizou-se completamente na explosão. O governo regional de Evenkia, divulgado por jornais online, diz que exploradores da Fundação Estatal Siberiana Fenômeno Espacial de Tunguska acreditam ter encontrado elementos de um artefato técnico extraterrestre. Encontramos o que queríamos, declarou o diretor científico da expedição e presidente da fundação, Yuri Labavin. O que será que esse cara encontrou, né? O cientista é fervoroso partidário da teoria de que foi um objeto voador não identificado que explodiu na Sibéria há 96 anos. Isso é uma coisa muito interessante, porque a grande maioria dos OVNIs são máquinas do tempo. E a provável explosão dessa máquina do tempo nessa região lá da Rússia causou anomalias temporais nos habitantes que estavam naquela região. Então a gente já vê uma relação muito interessante nessas informações. Naquele dia 30 de junho de 1908, o fenômeno de Tunguska, assim chamado pelo rio que passa perto do local, causou uma enorme explosão equivalente a 500 bombas atômicas como a de Hiroshima, arrasando 2.200 km² de floresta. A explosão deu origem a um dos grandes enigmas do século passado, que ainda suscita discussões apaixonadas entre cientistas. A versão mais difundida diz que a Terra foi atingida por um asteroide ou um fragmento de cometa. No entanto, mais de 30 hipóteses
e teorias foram levadas sobre o fenômeno de Tunguska. As mais exóticas falam de um meteorito feito de antimatéria, de um pequeno buraco negro que teria atravessado a Terra e até da queda de uma nave extraterrestre. Vários fatos demonstram que a explosão aconteceu sobre a superfície terrestre no ar, ou seja, o negócio explodiu no ar. Não foi formada nenhuma cratera no epicentro da catástrofe. Nenhuma das mais de 200 expedições ao local encontraram um único fragmento do corpo celeste. Caralho. As árvores em volta ficaram inclinadas para fora do enorme círculo de 60 quilômetros e as do centro continuaram de pé. Na ocasião, mais de 1.000 especialistas do Observatório de Irkutsk observaram a queda sobre a taiga siberiana. Eles deixaram registro das surpreendentes manobras que o objeto realizava ao longo de sua trajetória, como se estivesse sendo pilotado. A teoria particular de Yuri Labvin, que dirigiu esta última expedição, sugere que o fenômeno foi originado por uma nave interplanetária extraterrestre. Isso daí os ufólogos eles só conseguem pensar dessa forma, né? Eles não conseguem perceber que tudo isso é uma questão muito mais de viagem temporal do que de viagens interplanetárias. A nave teria salvo a Terra de uma catástrofe ao destruir ou desviar um corpo espacial que se dirigia para o planeta. Segundo o comunicado oficial, vou vontade de bocejar aqui. A expedição, integrada por 14 exploradores, geólogos, professores e estudantes da Universidade de Krasnoyarsk, rastreou durante 2 semanas um setor escolhido com base em análise de fotografias tiradas do espaço. Nessa região, perto da cidade de Polygos, 500 km a oeste de onde as expedições anteriores trabalharam, foram descobertas crateras de até 500 metros de profundidade e detectados fenômenos anormais. Os exploradores dizem ter encontrado uma das chamadas Pedras Rena, mencionadas por algumas testemunhas oculares da catástrofe. Eles levaram um pedaço da rocha de 50 quilos para analisar em Krasnoyarsk. Segundo o portal newswho.com, depois da conferência realizada em 98 em Krasnoyarsk, por ocasião do 90º aniversário do acontecimento, Labvin exibiu 2 barras supostamente feitas de um metal desconhecido. Ele teria encontrado os objetos durante uma expedição anterior, perto do povoado de Vanavara, a 65 km do qual aconteceu a explosão. Os resultados da expedição, segundo seu diretor, permitem esperar que o mistério do fenômeno cósmico seja revelado sem falta no cenário da queda do meteorito de Tunguska. Em 1941, Lincoln La Paz e depois em 1965, Cohen, Atluri e Libby sugeriram que o evento de Tunguska poderia ser causado pela aniquilação de um pedaço de antimatéria provindo do espaço. Entretanto, nenhum resíduo foi encontrado na área da explosão. Além disso, não há evidência astronômica da existência de tais pedaços de antimatéria em nossa região do universo. Em 1973, Albert A. Jackson e Michael Ryan, físicos da Universidade do Texas, propuseram que o evento de Tunguska tivesse sido causado por um
microburaco negro de cerca de 1 tonelada atravessando a Terra. A falha dessa hipótese está na ausência de uma explosão de saída, uma segunda explosão do outro lado da Terra, provocada pela saída do microburaco negro. Também não. É porque eles acreditam que a Terra é uma bola, né? Também não há evidências de perturbações sísmicas que a passagem desse objeto teria provocado no manto. Além disso, a posterior descoberta por Stephen Hawking de que buracos negros irradiam energia indica que um pequeno buraco negro teria evaporado antes que pudesse encontrar a Terra. Essa coisa de buraco negro está associada também a portais temporais, né? O buraco negro provavelmente é um portal temporal também. Oliver Nicholson sugeriu que a explosão poderia ter sido resultado da Tesla, olha só que maneiro, na Wardenclyffe Tower, realizado durante a expedição de Robert Peary ao Polo Norte, denominado o Raio da Morte. Não existe, no entanto, nenhuma evidência de que Tesla tenha produzido uma arma. Cara, esse Tesla é muito incrível. Tenha produzido uma arma capaz de produzir a devastação observada. O principal argumento de que Tesla não foi responsável pelo evento de Tunguska é o fato de que ele ocorreu por volta das 7 da manhã. As experiências de Tesla foram realizadas na noite de 30 de junho, cerca de 6 horas antes do evento de Tunguska. Mas isso é um pensamento linear. Quando a gente fala sobre manipulações temporais, sobre fenômenos temporais, a linearidade do tempo simplesmente desaparece. O tempo linear perde o significado. Então, se o Tesla estava mexendo com algo desse tipo, não significa nada o fato dele ter feito o experimento à noite, mas o fenômeno ter ocorrido de manhã na Rússia. Isso não significa nada. Yuri Labvin defende a teoria de que uma nave espacial teria colidido com um meteoro em rota de colisão com a Terra no ano de 1908, causando a explosão que teria provocado a devastação em Tunguska. Labvin alega que há impressões em pedras de quartzo que não podem ter sido feitas com a nossa tecnologia. Mas a área do evento é próxima do Cosmódromo de... Olha que legal o Cosmódromo, nem sabia que existia isso. Cosmódromo de Baikonur, e por isso tem sido contaminada por resíduos espaciais russos, especialmente pelo fracasso do lançamento do 5º voo de teste da nave Vostok em 22 de dezembro de 1960. Outras hipóteses, como uma fissão nuclear espontânea e um processo geofísico, também foram levantadas. Entretanto, as teorias alternativas não encontram nenhum suporte em evidências empíricas. Ponto. A composição do corpo extraterrestre que atingiu a região de Tunguska continua sendo uma questão muito controvertida. E o mais interessante desse fenômeno, desse acontecimento, foi o efeito que isso causou nas pessoas que habitavam aquele local. As pessoas, elas perderam completamente a percepção do tempo, começaram a ter uma série de déjà vu, começaram a trocar de realidades de uma forma quase que imediata, sabe? Então eu acredito que esse evento de Tunguska tenha sido alguma anomalia temporal que aconteceu ali, acarretada por uma explosão de alguma sonda temporal ou por alguma máquina do tempo que estava visitando a nossa época, mas que aconteceu algum defeito e essa máquina entrou em colapso, e o colapso dessa máquina do tempo fez surgir flancos na nossa realidade temporal por onde
passaram portais, por onde surgiram portais que misturaram vários ciclos temporais numa única região espacial, que era aquela região ali da Sibéria, né? Ou seja, é como dizia o Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia sequer consegue imaginar. E é isso aí, cara. Depois eu vou colocar mais matérias aí no canal, porque tem muita coisa maluca acontecendo nesse planeta que não é passada pra gente, né? Nos noticiários eles só falam sobre um monte de merda. A gente tem que ficar sabendo sobre esses outros acontecimentos aí.